É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Eu tenho a alegria de com você meditar a Palavra de Deus nesta quarta-feira. Nós estamos começando a escutar o Evangelho de Lucas desde a segunda-feira que a igreja começou a ouvir o Evangelho de Lucas, e esse evangelista vai nos acompanhar até o fim deste nosso ano litúrgico. Então é nesta companhia que nós vamos estar. Já falamos de algumas características do Evangelho de Lucas no dia de ontem, e reforço uma delas no dia de hoje, que é uma característica de uma certa centralidade da mulher no Evangelho de Lucas. É interessante notar que a primeira cura que Jesus realiza nesse Evangelho é a cura de uma mulher. Isso deve chamar também a nossa atenção, não é? Isso está dentro dessa perspectiva lucana, e ele vai curar essa mulher. E o que é que vai acontecer com essa mulher que vai ser curada? E um outro ponto que eu chamaria a atenção é essa sensibilidade de Lucas, sendo ele um médico, como ele também é atento a esse modo de agir de Jesus, como aquele que chega para curar. Ontem eu chamei a atenção, eu lembrei como Lucas é aquele que traz para a gente aquela recordação de Jesus que vai suar sangue no Jardim das Oliveiras. Essa é uma marca daquela sensibilidade dele como médico, de atento a, digamos assim, a este pormenor em recontar a sua história. Mas uma coisa que serve para mim e para você hoje, lendo esse Evangelho de Lucas, é o seguinte: Lucas não foi testemunha ocular daquelas coisas que ele está transmitindo para a gente. O Evangelho de Lucas é fruto de pesquisa, o Evangelho de Lucas é fruto de estudo, o Evangelho de Lucas é fruto de escuta. Portanto, deste ponto de vista, você, eu e Lucas temos esse algo em comum. O fato de receber da igreja a boa notícia, de receber da igreja o Evangelho, mas de fazer o Evangelho uma coisa nossa, de reelaborar aquilo que a gente recebe e fazer uma transmissão pessoal daquilo que a gente recebe. Então, o Evangelho de Lucas é o Evangelho que faz esse convite para nós. Eu já disse para você também uma outra coisa, que Lucas dedica o seu Evangelho, logo no início, como faz também nos Atos dos Apóstolos, a um certo Teófilo. Você lembra o que significa a palavra Teófilo? Eu falei na live de ontem. Então, se você não sabe o que significa, vai lá na live de ontem que você vai entender o que significa a palavra Teófilo. Mas eu não me chamo Teófilo, eu me chamo José Raimundo, embora eu seja e queira ser sempre mais um Teófilo. Pois bem, o ideal dentro da sociedade de Lucas é que as pessoas se tornassem, o ideal da sabedoria, filósofos, se tornassem amigos da sabedoria. Bom, gente, que traço de amizade a gente vai ver então no Evangelho de Lucas? Como é que a pessoa se torna amigo? Quais são esses sinais de amizade que a gente é chamado a desenvolver? Uma coisa muito interessante é que no Evangelho segundo João, Jesus vai dizer para os seus discípulos: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Bom, eu já disse, né, eu sou não Teófilo, mas José Raimundo, pertenço à Diocese de Abargosa, na Bahia, e é uma alegria para mim, caminhar com você, trilhando esse percurso de amizade. Mas tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, está na primeira leitura de hoje, que é um texto da carta de São Paulo aos Coríntios. Lucas foi companheiro de Paulo, companheiro de equipe evangelizadora, é evangelizado por Paulo e se torna evangelizador também junto com Paulo. Foi um amigo realmente fiel, esteve até os últimos momentos, e ele conta para nós, não é, nos Atos dos Apóstolos, muito das viagens evangelizadoras de Paulo. Hoje tem como primeira leitura uma carta de Paulo
O texto da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 3, versículos de 1 a 9. Paulo está dizendo para a comunidade: eu estou falando com vocês como quem tem que falar com crianças. Eu não consigo falar com vocês como quem já é adulto na fé. Vocês estão presos a coisas carnais. Olha o que eu disse para você, a gente não conheceu Jesus, não é fisicamente, como Lucas também não, conhece Jesus a partir do seu espírito, a partir daquilo que é o evangelho que foi pregado a ele, a força desse evangelho na vida das pessoas. Paulo está dizendo: eu estou falando com vocês, tenho que falar com vocês como pessoas que são carnais na vida em Cristo. Porque no meio de vocês eu não posso dar um alimento sólido, eu tenho que ficar dando leite para vocês. E do que Paulo está... Por que Paulo está dizendo que eles são pessoas carnais? Aí ele vai explicar. Porque no meio de vocês tem rixas, tem rivalidades aí no meio de vocês. E o que é isso senão impulsos naturais, portanto impulsos carnais? Vocês ficam brigando um com o outro, dizendo: eu sou de Apolo, o outro diz: eu sou de Paulo. E aí Paulo pergunta: mas quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servidores pelos quais vocês chegaram à fé. E aqui está o passo que faz a gente viver na verdadeira amizade com Jesus, que diz: eu não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigos. O verdadeiro amigo de Cristo é aquele que sabe se fazer servidor da causa de Cristo e servidor dos outros. No capítulo 22 de Lucas, que é o contexto da última ceia, os discípulos vão estar assim também num clima de rivalidade, querendo saber quem é o maior, querendo saber quem é o mais importante. E Jesus disse para ele: eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Serviço é uma palavra que vai dar a chave de leitura também para esse evangelho que a gente vai receber. E Paulo diz assim: e cada um exerça seu serviço segundo um dom recebido. Gente, entre os dons que a gente tem na vida, é um dom preciosíssimo, que é o dom da saúde. Saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ligada à ONU, é o completo bem-estar físico e mental. Completo bem-estar físico, mental, social e a gente diria até da nossa parte também espiritual. É um completo bem-estar, não pode ser por partes. Olha, hoje nós, como sociedade, devemos ser essa sociedade que procura promover a saúde. A gente vê muito no Evangelho que as pessoas procuravam Jesus levando os doentes para Jesus impor as mãos nessas pessoas doentes. Nós hoje, como sociedade, também a gente usa as mãos para poder fazer a saúde ir para frente. Claro, o médico, né, toca na gente quando vai fazer um exame, olha e sente, não é? Para ver se está tudo realmente bem. As enfermeiras também a mesma coisa. E os médicos, sobretudo, têm um momento da sua arte, quando eles são cirurgiões, que eles precisam usar realmente a mão para fazer cirurgia. Reir, em grego, significa a mão, não é? E a mão é usada numa urgia, numa ação, que é a ação de fazer cirurgia. Então a gente se entrega nas mãos do médico, né, que usa suas mãos para trazer a saúde, etc. Mas nós, como sociedade, também nas nossas mãos está colocado um momento muito sério de decisão de a gente trabalhar pela saúde de todos, pela saúde coletiva. Por exemplo, nós brasileiras e brasileiros temos uma grande coisa, uma grande obra, um grande dom que é chamado de SUS, Serviço Único de Saúde. Esse é um bem que a gente tem, que muita gente estava aí pensando em destruir, pensando em acabar, porque acha que cada um deveria ter os seus planos privados para cuidar da saúde. E a saúde não pode ser uma coisa privada, tem que ser pensada como coisa pública, como o bem de todos pelo qual nós vamos lutar. E aí, você não é médico, você não é enfermeira, mas no próximo mês de outubro está nas suas mãos escolher candidatas e candidatos que se comprometam com o SUS. Porque não adianta simplesmente a gente estar depois nas igrejas tudo fazendo corrente de oração pelas pessoas, quando a gente poderia fazer muita coisa que em si leva a base para você ter saúde. E aí a gente vai e diz assim: se saúde é um completo bem-estar, a gente não pode apenas trabalhar pelo SUS, não é que vai cuidar de você quando você já está doente. Existe a saúde preventiva, é aquilo que hoje em dia na medicina chama-se de salutogênese, a gênese
da saúde. O que é que pode garantir a você ter saúde? Como é que a gente pode usar formas para ter saúde? Olha, se não tem saneamento básico, se não tem rede de esgoto, se não tem água potável e água que se cuida bem, como é que a gente vai ter saúde? Se você respira um ar que está um ar poluído, não é? Então a gente tem que ter carros que não joguem dióxido de carbono com tanta força dentro do ar. A gente tem que trabalhar para que a gente tenha meios de energia que não sejam fósseis para que esteja criando a poluição no ambiente. E aí a gente vê que a responsabilidade é muito mais séria. A gente tem que evitar que haja o desmatamento, porque na medida que há o desmatamento, a gente vai ter a seca, a gente vai ter a enchente. E quando vocês sabem que tem enchente, a água transborda e você sabe que as fossas também transbordam, e aí aquela porcariada toda girando dentro da cidade, que traz também problemas de saúde, leptospirose, isso, aquilo, aquilo. Vocês estão vendo como as coisas estão todas coligadas? Na medida que há desmatamento lá na Amazônia, aquela corrente de ar que circula muda a atmosfera. Isso vai implicar não somente dentro do Brasil, implica também no mundo, na qualidade de vida, na qualidade de saúde, portanto. Não é? Se a gente vai pensar, por exemplo, nos agrotóxicos, não é? Aí a gente pode já estar de partida comendo uma comida que é envenenada. Se a gente não deixa os animais crescerem dentro daquela sua liberdade, se as galinhazinhas são crescidas cheias de estresse, o quanto de elementos bioquímicos vão estar dentro dessa carne que depois a gente consome e faz mal para a gente. Então, gente, pensar na saúde, pensar na cura, pensar no cuidado é uma questão muito mais ampla. E aí a gente dizia, né, ter um pouco dessa responsabilidade passa também pelas políticas públicas de saúde que um governo pode e deve adotar, que os legisladores precisam estar atentos, fiscalizando para ver como é que isso está sendo dinamizado e sendo implementado nas nossas cidades e no nosso país. Então a gente vê que ler o Evangelho e ver Jesus curando deve me levar também a ter uma responsabilidade de dizer assim, eu sou amigo da coletividade. Eu agora, nesse momento em que preciso decidir, eu estou atento também para isso. A saúde, ela também é saúde mental. Então, portanto, se aos nossos filhos, aos nossos jovens, aos nossos netos não é dada a possibilidade de cultivar os seus talentos, de desenvolver a sua arte, cresce-se numa sociedade que é frustrada. Cresce-se em uma sociedade em que os membros dela não desenvolvem todas as suas potencialidades. Então, logo, gente que vai ficar doente. E aí, tem gente que pensa que a única forma de cuidar de um doente é a medicalização. É dar remédio. Dar remédio porque está estressado, é dar remédio porque está depresso, é depressivo, é dar remédio para isso, para aquilo outro. Mas a gente não olha também um conjunto de coisas que possam favorecer a saúde. No Evangelho de hoje a gente vai ver como é que tem pessoas favorecendo a saúde. Quais são os movimentos que vão estar dentro desse Evangelho de hoje, que a gente vai ler agora o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 38 a 44. Diz que Jesus estava num dia de sábado, que ele vai sair da sinagoga, então a gente já sabe que era um dia de sábado, a gente já sabe que Jesus está em Cafarnaum. Aí o Evangelho diz assim, naquele tempo Jesus saiu da sinagoga. O verbo grego que está é o verbo anastas. Anastas significa levantar-se. É o mesmo verbo que diz que Maria se levantou e foi para a casa de Isabel. Então aqui Jesus se levantou da sinagoga. Mas aqui tem uma coisa interessante, é porque dessa palavra anastas, desse verbo, anastemi, tem também uma palavra que é a palavra anastasis, que significa ressurreição. É um verbo que faz ecoar nos nossos ouvidos uma experiência de ressurreição. Então isso que a gente está vendo aqui neste Evangelho é como que uma forma de antecipação dessa ressurreição de Cristo. Interessante que esse aqui é um dia de sábado. Então nesse sábado que Jesus, quando se levanta da sinagoga, não é como que já dizendo para nós,
é um prenúncio daquilo que vai acontecer daquele sábado para o domingo, do dia em que Jesus vai ressuscitar, em que ele vai se levantar da mansão dos mortos para dar vida à humanidade. Então ele se levanta da sinagoga e entra na casa de Simão. Então Jesus também quer entrar em nossa casa. A gente pensa sempre, não é que como Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas olhemos aqui que já é uma primeira casa no Evangelho de Lucas, e essa é uma outra palavra que aparece também muito no Evangelho de Lucas e na obra dos Atos dos Apóstolos, que é a palavra oikos, oikos, que é casa. Por isso que eu estou falando que tudo está interligado, porque dessa palavra oikos, na nossa língua vem a palavra oikonomia, economia, oikologia, ecologia, e assim sucessivamente. E tem uma outra, paraoikia, a palavra paróquia. A paróquia deve ser como se a casa que a gente tem, algo que está em volta da casa. Mas é interessante porque também a palavra paraoikos, em grego, é uma palavra para dizer estrangeiro. Então nós estamos neste mundo vivendo como uma espécie de paraoikia, vivendo nesse mundo como casa da gente, mas ao mesmo tempo um lugar estrangeiro. É um lugar também ao qual a gente tem que saber fazer experiência e passar, porque o mundo inteiro é a casa da gente. Então essa terra onde eu estou também, eu devo experimentá-la como um lugar estrangeiro. Tem uma famosa carta nos tempos antigos chamada Carta de Ogneto, que diz que os cristãos são como a alma do mundo. Eles estão na sua pátria como se estivessem em terra estrangeira e vivem no estrangeiro como se estivessem na sua pátria. Alô, Dalea, alô, Aline Snowden. Olha, nós estamos no estrangeiro. A gente deve viver aqui como se estivesse na própria casa, né? Embora com todas as diferenças da cultura. Nós temos aqui também a Sandra e a Karina, a Kelly, não é, que estão na pátria, mas a gente deve estar na pátria também com essa perspectiva de que não se prende a nacionalismos que fecham a mente. Não é? A Sandra tem aí experiência de trabalhando em consulados, em embaixadas, não é? Andar de um lado para o outro no mundo, não é? Sabendo, fazendo essa experiência de que podemos nos adaptar em cada canto e vivemos também como que expatriados. E às vezes a gente está expatriado na própria terra. Por exemplo, quando uma pessoa é expoliada dos seus direitos, isso aí deve fazer a gente criar uma sensibilidade para quem dentro da própria terra, dentro da própria nação, não é tratado com a devida dignidade de um cidadão. São coisas para as quais a gente precisa estar alerta e precisa acordar. Então pronto, Jesus entra na casa de Simão, não é? A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Olha aqui uma atitude em relação da saúde. Estas pessoas vêm para Jesus e pedem pela saúde dessa pessoa. Você pode ser que você tenha uma situação econômica boa, você pode pagar o seu plano privado de saúde, etc. Mas a gente tem que pensar também na saúde do outro e ver o que a gente pode fazer pela saúde do outro. Por isso eu estou pedindo a você a consciência responsável, por exemplo, pensar no SUS, pensar no bem-estar, pensar no conjunto, pensar no todo. Essas pessoas estavam bem de saúde, mas a sogra de Pedro não estava bem. Eles vão até Jesus para falar da saúde dela. E a gente precisa pensar na saúde de muitas irmãs e muitos irmãos nossos que estão sofrendo. E qual foi a reação de Jesus? Não é? Jesus, inclinando-se sobre ela, ameaçou a febre. Olha, Jesus entra em luta com a febre. Hoje talvez a gente pudesse trocar essa palavra pela famosa palavra indignação. A indignação ética que a gente precisa ter diante da saúde do outro que não é respeitada, diante daqueles que não estão conseguindo tratamentos que deveriam fazer, medicamentos que deveriam ter acesso e não têm, não é? Essa ameaça que Jesus faz à febre, e Jesus entra em luta com a própria febre. E aí nós, que somos pessoas que estamos com saúde, precisamos realmente arregaçar as mangas para lutar pelo bem do outro. Essa aqui já é uma forma de lidar com a saúde pública, com a saúde do outro, com a saúde que não é a minha. Imediatamente, o que foi que aconteceu? A febre deixou a mulher. E aqui agora vem uma outra coisa bonita. Imediatamente a mulher se levantou e começou a servi-los. De novo, esse se levantou é o mesmo verbo que eu falei em cima, que foi traduzido como saiu, que eu disse que era a mesma coisa, significava levantou-se, que é o mesmo verbo que está presente aqui agora. Anastasa.
E significa o mesmo verbo que está ligado com a ressurreição, reencontrar a saúde, ter a possibilidade de ter energia, de se levantar. E o que foi que ela fez quando ela se levantou? Ela começou a servi-los. Isso aqui para que a gente quer a saúde? Olha na primeira leitura, estou no meio de vocês como quem é servidor. Não é Paulo diz, não é quem é Apolo, quem é Paulo, são servidores. E Jesus que disse, eu estou no meio de vocês como quem é servidor. Isso a gente vai encontrar no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, e já estamos encontrando aqui, no início, nessa primeira cura, esta mulher que serve. Para que serve a sua saúde? Aí diz que saúde hoje em dia se define como completo bem-estar físico, mental, social, eu digo espiritual. Para que a gente quer todo esse bem? Para ficar para a gente? Para simplesmente malhar os músculos da gente, para quando a gente morrer e cheio de músculo, para a terra poder ter mais trabalho de mastigar os músculos da gente? É só para isso, para a gente ter uma mente brilhante? Não, é para servir. Já dizia uma canção antiga, que é a expressão de um ditado nosso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. A vida, este dom que a gente tem, é para ser colocado a serviço. Jesus diz, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Ele é o servidor. E esta mulher entra aqui como servidor. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas vai mostrar uma briga. Eu falei da briga que tem na primeira leitura que a gente viu, não é? E na comunidade de Jerusalém também tinha dissenso entre as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus. E os apóstolos dizem, olha, vamos precisar resolver aqui essa questão. E aí escolheram 7 para servir as mesas. É o germe daquilo que nós chamamos hoje de diaconato. Então essa diaconia. Então esta sogra de Pedro é uma diaconisa, não é? É uma servidora. Ela agora coloca a sua saúde a serviço dos outros que estão ali naquela casa. Agora continua a leitura dizendo assim, ao pôr do sol, você sabe que na forma judaica de medir o tempo, pôr do sol significa início de um novo dia. Ora, se nós estamos num dia de sábado, o sol se pôs, significa começa o domingo. Para nós o dia começa no meio da noite, para eles era no início da noite, mas sempre é durante a noite que o dia começa, não é? Então aqui é o pôr do sol, começando o domingo, portanto, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males se levaram a Jesus. Então a gente está vendo o dia de domingo como dia de cura. Você usa o seu domingo também como um dia de cura? Como um dia de cuidado? O domingo deveria servir para isso. A gente vê muitas cidades, né, que lutam, que brigam para que o domingo seja um dia de comércio aberto. O trabalhador que não tem direito ao seu descanso, que não tem direito ao seu lazer, que não tem direito de cuidar de sua saúde mental e espiritual, indo para o seu culto, indo para a sua igreja, louvar a Deus, ficar com a sua família e se divertir. Uma sociedade que reduz as suas pessoas a máquinas, o que vai fazer é isso aqui. Deixar as pessoas doentes, adoentadas. Então a salutogênese que eu dizia antes, não é? As formas preventivas de se manter a saúde. Desenvolver a religião é uma forma de manter a saúde, porque com a religião, o nome já diz, é se religar. Se religar com a sua origem, se religar com a sua fonte de energia, de vida, de vitalidade. Isso é necessário. E a vida social e política deve estar organizada de uma forma tal que a gente possa poder desenvolver esse aspecto religioso, não é? Ter igrejas que sejam igrejas amplas, não é? Espaço para construir igrejas, que inclusive sejam espaços livres para quem vai com um carro poder ter um lugar de deixar o seu carro, para que tenha acessibilidade. Igrejas que fossem construídas em espaços que não tivesse tantos prédios barulhentos em volta, para que na medida que a gente estivesse na igreja, a gente pudesse estar num oásis de silêncio e de paz. Vê como a gente é uma sociedade que não leva a sério as questões sérias da vida. São coisas que, pensadas em profundidade, a gente vê como a gente está longe. As igrejas deveriam ser defendidas do ponto de vista urbano, não é? Como para que fossem realmente espaços onde você está para se cultivar. Isso é uma coisa, a religião não pode ser colocada na esfera do privado a este ponto. A coisa pública deveria ser organizada de uma forma tal que realmente o espaço das igrejas fossem espaços de beleza, não caixinhas de fósforo que a gente fica lá e não tem nem como estar. Então isso aqui é coisa profunda para a gente pensar como sociedade sobre essas coisas todas. Então
essas pessoas doentes eram levadas para Jesus e Jesus colocava as mãos em cada uma delas e as curava. E aí de novo eu volto para o que eu comecei a dizer no início da live, pensa na tua mão também na hora que tu fores votar. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando. Nós já ouvimos ontem a pedagogia do demônio, né, que é essa de ficar gritando, de falar a verdade sobre Jesus, mas falam essa verdade com gritos e falam essa verdade sempre primeiro dizendo uma coisa que às vezes é da maldade, né? Você veio para nos destruir! E aí você diz uma verdade que depois não fica libertadora, porque a verdade na boca do demônio não serve para libertar, ao contrário. Então Jesus, quando via os demônios dizendo, tu és o Filho de Deus, Jesus os ameaçou, da mesma forma que ameaçou a febre, entra em luta com eles e não os deixa falar, porque eles sabiam que ele era o Messias, mas Jesus não quer o serviço deles. Se Jesus quer uma catequese, se Jesus quer uma propaganda, se Jesus quer uma evangelização, ela quer que parta de um coração que se liberta e que ama, e a partir disso anuncia. Bom, aí terminou esse dia de sábado e raiou o dia de domingo. E o que foi que aconteceu? Jesus saiu e foi para um lugar deserto. O Evangelho de Lucas, depois do batismo de Jesus, mostra que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E no deserto foi o que aconteceu com Jesus? Ele foi tentado a transformar pedra em pão, tentado a desejar as riquezas deste mundo, a adorar o maligno, etc, etc, etc. Jesus vai para o deserto. As multidões o procuravam indo até ele e tentavam impedi-lo que os deixasse. Olha a tentação. Agora é a multidão que está fazendo um papel de tentador, querendo que Jesus permaneça no meio deles. Aqui tem uma fineza que a gente precisa entender. Porque é próprio dos amigos querer estar com os amigos, mas a verdadeira amizade é aquela amizade que deixa espaço para a liberdade. Não é? A amizade ela é desinteressada, ela também deixa espaço, né, para que o outro fique livre. Então Jesus, que é apresentado como esse amigo aqui da humanidade por Lucas, ele também precisa fazer amigos em outros lugares. Então essa tentação de querer prender Jesus no meio da gente. A igreja que precisa descobrir que Jesus é esse que deve ser missionário, que deve partir para todo canto. Isso aqui é um dia de domingo, né, o primeiro dia da semana, nesse dia em que Jesus é tentado aqui pela comunidade para permanecer à luz, ali naquele lugar, e Jesus diz, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. Então o dia de domingo, que é esse dia aqui, é o dia em que cada um e cada um de nós toma consciência do seu estar no mundo com uma missão. Qual é a minha missão? Recuperar a consciência da sua missão. Então Jesus entra no deserto nesse momento de oração, de comunhão com Deus, não é? Para tomar consciência dessa sua missão. E aí Jesus saiu pregando nas sinagogas da Judéia. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar uma cena que Jesus ressuscitado vai ao encontro de 2 discípulos que estavam voltando para a sua casa no povoado de Emaús. E aí Jesus faz de conta que vai mais adiante e eles dizem, Senhor, fica conosco. E Jesus entrou na casa deles. Recebeu o lugar de honra, rezou, partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, o olhar dele se abriu. E quando o olhar dele se abriu, Jesus sumiu das vistas dele. Jesus aceita o nosso pedido de dizer, fica conosco. Mas até aquele momento em que ele abre os nossos olhos para que a gente perceba que deve se tornar missionários. Aí Jesus saiu, aqui nesse evangelho de hoje, para pregar o evangelho em outros lugares. E os discípulos de Emaús, quando eles vão fazer essa experiência, no capítulo 24 de Lucas, eles imediatamente voltam para Jerusalém e vão também anunciar que Jesus ressuscitou. É próprio desse encontro de amizade com Jesus que a gente não conserva Jesus de uma forma ciumenta só para a gente, mas a gente faz questão de que outros entrem nesse círculo da amizade. Afinal de contas, você já lembrou o que é que significa a palavra teófilo? Se não, eu digo, vai assistir o vídeo de ontem, que lá eu falei bastante sobre isso. Deixo para você essa tarefa. Voltemos ao Senhor.
Senhor Jesus, muito obrigado no dia de hoje, porque Tu nos revelas esse evangelho da saúde. Nos fazes ver como a saúde da sogra de Pedro foi tomada a sério pelas pessoas que estavam em volta dela. Ajuda-nos também a perceber que a gente deve se tornar responsável pela saúde dos outros. Ajuda-nos a perceber que a saúde é um dom que nós recebemos de Ti, e com o dom da nossa saúde, outro comportamento nosso não deve haver, senão aquele de sermos servidoras e servidores, a partir dessa energia que nós carregamos dentro de nós. Ajuda a nossa vida a ser serviço, ajuda a nossa vida a ser missão. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente, eu quero fazer chegar um abraço aqui a Kelly CPJ, que está acompanhando a nossa live. Deus te abençoe, Kelly. Um abraço para a Sandra. Um abraço para a Odaleia, aqui Odaleia dizendo excelente reflexão sobre a saúde do país. Viva o SUS, viva! E essa responsabilidade está na sua e nas nossas mãos, cara amiga, caro amigo. Eleição que seja compromisso com a saúde, como bem de todos, como reza a nossa Constituição brasileira. Um abraço aqui para Snowden. Nós estamos aqui na Europa, podemos votar, né, Odaleia e Aline. Um abraço para Hugo Souza, um abraço para Nadinho Cabeleireiro e para Rose Santos, que entrou aqui também na nossa live. Gente querida, vamos unir fé e vida e fazer desse mundo um lugar realmente onde a gente vive a esperança e o compromisso. Fiquem com Deus, um dia abençoado. Como sempre, eu peço seu comentário, a sua like, o encaminhamento dessa live para quem você acha que vai fazer bem ouvir essa live. Marca aí o nome de alguém que você acha que vai fazer bem essa live. E eu vou salvar a live, colocar lá no nosso canal do YouTube, colocar na minha página do Facebook e também no meu perfil do Facebook. Fica com Deus, gente querida.